Olá. Para auxiliar no combate à corrupção, a Ordem dos Advogados do Brasil está querendo propor um projeto de lei que acabe com o sigilo bancário de quem ocupe cargo eletivo. Mas, na verdade, essa é uma matéria que já tramita aqui no Congresso Nacional. É de autoria do senador Cristóvão Buarque, com quem nós conversamos agora justamente sobre o tema combate à corrupção. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa ideia o senhor já teve? Não só a ideia, como já transformou também em projeto. Apresentar um projeto de lei. Ultimamente estão surgindo muitos projetos de lei relacionados com corrupção. E muitos deles eu já dei entrada há muitos anos. Por exemplo, recentemente houve uma votação aqui no site do Senado sobre um projeto do senador Tax que transforma corrupção em crime hediondo. Isso. Esse projeto já está aqui desde 2006. Diga-se de passagem que essa foi uma pesquisa, vamos dizer assim, campeã de audiência. Foi das pesquisas que teve maior votação. Ela tem um apelo junto à opinião pública muito grande, né, muito senador? grande. Eu lamento que não tenha sido feito na época, embora as coisas tenham um momento certo, né? Tem. Você sair muito na frente faz com que você se distancie. É verdade. Esse projeto da OAB também é um projeto meu, já antigo, de 2005, mais antigo ainda, acabar sigilo bancário e fiscal de político. Você quer ser homem público? Você quer ser uma mulher na atividade pública? Não tem mais sigilo fiscal. Todo mundo tem que saber quanto você paga de imposto de renda, qual é o seu patrimônio. Agora, tem gente que não pode se expor. Muitos empresários, por exemplo, não entram na política. É um direito, leva a sua vida privada, recatada. Malha fina. Há muitos anos eu defendo que todo mundo que tem mandato, a Receita Federal deve colocar na malha fina. Isso é até uma vantagem para o político sério, porque os erros dele vão ser identificados logo e ele corrige. Mas Também. não querem votar nada disso. Eu creio que são coisas que facilitam até a vida da gente. Essa era uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. O senhor está falando de projetos que já tem 5, 6 anos de tramitação na casa. Por aí a gente identifica uma resistência na votação desse tipo de matéria? Não sei se é resistência, se é desprezo ou se realmente é falta de tempo de dar prioridade a isso e coloca outros. Esse, por exemplo, do crime hediondo está desde 2006 na CCJ. São 5 anos, né? São 5 anos, é um tempão. Meia legislatura. Meia legislatura, mais de meia legislatura. Uma legislatura. Mais de meia legislatura para parlamentar da Câmara. E quase uma para quem é senador. É muito Aí tempo, outros né? vêm e lançam a mesma ideia, o que não é ruim. Hoje mesmo eu li no jornal, um deputado Regufe, apresentou uma série de projetos. Todos aqueles, salvo um, já estão aqui, como proibir mais de uma reeleição. É um projeto antigo meu. Essa é uma ideia do senhor, até ia falar sobre isso. E não só para deputado, senador, nada disso, para todo mundo, inclusive Executivo dirigente também. de clube de futebol, presidente de sindicato. Todo mundo que foi eleito só pode ser eleito 2 vezes seguidas. Quem é dono, não. Quem é dono para sempre. Uhum. Mas quem é eleito, até no condomínio, eleito 2 vezes. Mais que isso, não. Esse é o tipo de ação que ajuda de alguma forma, é o que a gente estava conversando antes da nossa gravação, né? Tem temas que, apesar de parecerem distantes, na verdade tem uma consequência para a questão da corrupção na política, né, senador? Como esse que o senhor está falando da reeleição. O próprio financiamento de campanha, que ultimamente foi discutido aqui, também tem um peso, uma consequência, não tem, nesse sentido? Tem, sem dúvida alguma. Talvez seja a principal causa da corrupção, depois da impunidade, é o financiamento privado de campanha. O senhor é a favor do financiamento público exclusivo? Nesse meu livrinho que eu fiz, chamado Reforma Republicana na Política, eu coloco 2 formas. Uma é o financiamento pelo Estado, através de um fundo. E o outro é só aceitar financiamento de militantes e pessoas individualmente, e no limite. Aí é público, porque é do público inteiro. Tá certo. Para ser público não precisa ser do governo, do Estado. Uhum. O que não pode é o financiamento privado de dar quanto quiser. E aí você se compromete. É muito ruim. Eu, sinceramente, eu penso que não serei mais candidato se eu tiver que pedir dinheiro para financiar a minha campanha. Se não for capaz de ter um financiamento público, seja dos aliados próximos, seja de um fundo do Estado, como é na maioria dos países, eu não sei se vale a pena ser candidato outra vez, não. É uma atividade de alto risco. É muito risco. É muito risco. É muito risco. E daí É muito risco. E daí a gente precisaria de realmente reformular bastante coisa, né?
Senador, a própria elaboração do orçamento, a maneira como o orçamento é feito, isso já foi motivo de uma CPI mista aqui no Congresso Nacional. No entanto, são mecanismos que ainda não estão bem aprimorados? Não estão. O orçamento, primeiro, é uma peça de ficção, como se diz. Segundo, o Poder Executivo tem uma força imensa. E terceiro, as emendas pessoais e as emendas de bancada terminam sendo um mecanismo esquisito. A gente tem visto quantos escândalos estão surgindo por culpa tem uma porta das emendas. Eu fiz emendas e cada vez que eu faço uma emenda eu fico com medo. E olha que eu sou muito cuidadoso e só faço emenda através de governo. Eu evito emenda para ONGs. E quando vai para uma ONG é através do governo, porque aí eu digo, o governo fiscaliza, ele se vire. Mesmo assim é muito perigoso. Tem que acabar. O orçamento tem que ser radicalmente diferente. Como é que o senhor acha que deveria ser? O que precisa ser aprimorado? Eu acho que, primeiro, deveríamos ter um grupo permanente trabalhando nisso, vinculado à Comissão de Educação, tanto na Câmara quanto aqui. E esse grupo analisando não só quanto se vai gastar, mas qual é a consequência disso. Que eu agora consegui que se criasse uma subcomissão na Comissão de Economia para acompanhar o orçamento. Não para ver quanto se gasta, mas para ver qual é a consequência desse gasto para a sociedade e para a economia. Depois tem que ser uma comissão que trabalhe conjuntamente com o Poder Executivo desde o começo. Hoje não, hoje o Poder Executivo elabora e manda para cá. Tinha que ter, ao longo de todo o processo, um grupo, nem que fosse de técnicos do Senado, junto com os técnicos do Poder Executivo, elaborando o orçamento. Isso realmente é uma ideia bacana, porque talvez desse para o contribuinte uma outra noção do que é o orçamento, né? De como é a participação dele nesses investimentos, né, senador? Outra coisa que eu defendo aqui nesse texto é a maneira de escolher os ministros do Supremo e os ministros do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, para mim, devia ser por concurso público. Realmente. Concurso público. Não tem que ser indicado por presidente, nem indicado pelo Congresso. E ministro do Supremo, acho que tem que combinar o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Qual é a minha proposta? Em vez de ser como hoje. Hoje o presidente escolhe uma pessoa, tira assim do chapéu dele e manda para cá. A gente faz de conta que sabatina e ratifica apoiando. A minha proposta é a seguinte: o sistema judiciário, os juízes, OAB, escolhem 6 nomes e mandam esses 6 nomes para o presidente. O presidente escolhe 3 desses 6 e manda para o Congresso. O Congresso tira dos 3 um. Aí sim. Aí vai ter sabatina para valer. E tem um distanciamento do caráter político, né? Tem um distanciamento. Eu ouço por aí. O governo Lula já nomeou não sei quantos dos ministros supremos. Só a suspeita, mesmo que não seja verdade, de que sendo indicado pelo presidente está amarrado a ele, só essa suspeita já desmoraliza. Já interfere e desmoraliza a justiça. A simples suspeita. Não estou nem dizendo que um ministro fique preso ao presidente, até porque o mandato é vitalício. Eles podem se independizar, mas tem suspeita. E a suspeita em política e na justiça, essa suspeita é muito ruim. Tem uma proposta também do senhor interessante, que é a perda do mandato parlamentar de quem perde o cargo de ministro, não é? É verdade, como é nos Estados Unidos. Isso também é interessante. A maioria das coisas não são nem invenções, já existem. Lembre-se, a senhora Hillary Clinton era senadora de Nova York. Foi ser ministra das Relações Exteriores e renunciou ao cargo. Aliás, aqui vale para o Banco Central. Aqui o presidente do Banco Central ele tem que renunciar a mandato para assumir. Isso aconteceu com o Meirelles. O Meirelles foi eleito deputado em Goiás, foi nomeado presidente do Banco Central e para isso renunciou no primeiro dia. Não ficou nem um dia do mandato. A minha proposta é essa. Por quê? Porque quando o presidente nomeia alguém como ministro, e ele mantém o cargo guardado, o suplente assume. Esse suplente foi nomeado pelo presidente. Sim. Ele não foi eleito, ele foi nomeado pelo presidente. Na hora que o presidente quiser, manda o ministro de volta, o suplente vai embora. Então ele é nomeado e demitido pelo presidente. E nos estados e no município pelos prefeitos e governadores. Isso amarra o Congresso ao Poder Executivo. O Poder Executivo, aqui, por exemplo, o governo federal hoje tem aqui um certo número de senadores deles, do governo executivo. São os suplentes dos ministros que estão lá. Senador, infelizmente o nosso tempo é tão curto para um assunto tão complexo, mas eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa.
A sua atenção também eu agradeço. Eu sou Tânia Roman, falando para a TV Senado, a Rádio Agência e suas conveniadas. E se você quiser entrar em contato conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Se quiser rever esse ou outro dos nossos programas, por favor, acesse www.senado.gov.br/TV.